Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Lookcast. Hoje estamos com um a menos, a Dani teve uma urgência de trabalho, tá tudo bem, mas ela não conseguiu comparecer. Mas vamos para as apresentações. Eu sou a Letícia. Eu sou o Paulo Gustavo. Eu sou o Rubem. E eu sou a Alice. E esse é o Lookcast. Roda a vinheta. Então, hoje vamos falar de um tema que tá aí, né, dia 1º de abril, conhecido também como Dia da Mentira. E o tema de hoje são os grandes mentirosos do cinema. Vamos começar com aquele que falaram aqui, que é o pai da mentira, mas eu gosto de chamar de filho da mentira, que é o Pinóquio. Uhul! Né? O boneco de madeira que queria ser um menino de verdade, que mentiu tanto que acabou na barriga de uma baleia. Então, pessoal, Pinóquio. Temos várias versões, né? A mais recente aí, vencedora do Oscar, Guilherme Del Toro levou. Vencedora não, né? Ah, vencedora. Vencedora de animação. Corta. Não, Corta não. Tô Pior que brincando. corta, porque aqui a gente não mente. Aqui a gente não mente. Ó, o nariz crescendo. Verdade no crua. Será? Será que Será? os narizes vão crescer? O meu não. Não? Não. Veremos. Meu, se crescer, eu vou Você respirar sabe o mais. que é? No meu coração foi o Gato de Botas que ganhou. Ah, é? Mas você viu o Pinóquio do Del Toro? Vi. E o que você achou? Eu gostei. Não, achei merecido. Eu já tava imaginando que seria ele mesmo. E é bem emocionante, eu chorei. Chorou? Chorei. E a animação original? Não, o lance assim, o Del Toro é um cara que gosta de cinema. Né? Sim. Tudo que ele fez até agora, você vê a paixão que ele tem. Então ele pega uma coisa que provavelmente deve ter sido um filme, uma história que ele gostou muito na infância, só que ele não faz um desenho animado para competir com o clássico da Disney, né? Ele faz uma animação quadro a quadro, que é um negócio que dá um trabalho federal, que é mexer com Nossa. articulação, Stop motion, né? stop motion, É. né? Uma coisa assim, fantástica. E o filme não só tem essa técnica, né? Como tem o estilo dele mesmo, né? O estilo daquela coisa mais sombria, mais dark É. e tal. E o interessante é que o Pinóquio é uma história infantil, né? Um conto italiano, como o Paulo tinha falado antes pra gente. É um conto italiano para crianças, para as crianças não mentirem. E é extremamente pesado. Uma história a ideia do pesada. conto é justamente ensinar as crianças a não mentir. É pesado. E a versão da Disney é pesada, né? O Sim. desenho é forte, né? Pinóquio bebendo, Pinóquio fumando, se transformando É. em burro. Teve o live action, né? Que vocês não gostaram muito. Eu achei uma Eu não porcaria. assisti. E tem a versão do Del Toro, eu acho que tem uma outra versão, não teve uma uns Não, anos teve, atrás? tem versão com o também. Roberto Benigni, que é uma coisa, meu Deus Não, do mas de céu. animação, acho que teve Não, uma outra sim, animação. sim. Teve outra animação. Não podemos esquecer a versão do Shrek, que na minha Ah, opinião sim. é a melhor. É muito divertido. Essa é divertida. Que é uma cutucada na Disney. Mas o filme inteiro, é o o filme filme inteiro todo, é né? uma É cutucada ali, né? maravilhoso, cheio de referência. Ai, por isso que Shrek é a melhor animação de todos os tempos, né? Mas, vamos lá, Pinóquio. Na opinião dela, tá, gente? Ai, Pra mim também, Shrek é um baita filme. assim, depende do dia. Tem vezes que eu falo que é outro filme, ué. Hoje é Shrek, É o amanhã Hoje meu pode... Shrek. comfort movie. Ah, mas... É aquele, se você tiver só 2 horas de É. vida, o que você vai fazer? Colocar Shrek. Shrek. Shrek 2. Não, Shrek CGI 2. eu acho o Irã do Shrek também. Mas a animação tradicional aí, Rei Qual? Leão, Aladdin, pra mim tá muito na frente. Mas você Mas- assistiria nas suas 2 últimas horas pra chorar? Eu não veria uma Porque- animação se eu tivesse uma fora. Mas se se fosse obrigado a escolher uma animação, acho que Isso. seria Rei Leão. Pra Sério? você chorar lá, o que o pai do... Meu Deus. Não, Hamlet, né? Hamlet. Hamlet. Você escolheria... Hamlet na savana africana. É. E aí, temos um mentiroso também nesse filme, né? Sim. Scar. O Scar é um Mas tremendo a gente mentiroso. não vai falar de vilões aqui, porque vilões mentem, né? Então ia ficar meio... Todo vilão é um Se você é um mentiroso. vilão inomente, você é um vilão muito ruim. Exatamente. É. É. Ou um vilão que não precisa mentir, né? Ele É, tão... às vezes ele tem um revólver encostando na cabeça do cara, não precisa mentir nada, né? Exato. É, Hans tem Gruber. um ponto, tem um ponto. Chato esse, não é um vilão chato. Não, o Hans Não Gruber, sou violento. o Hans É, Gruber viu? faz exatamente isso. Aliás, ele engana todo mundo pensa que ele é um terrorista e ele é só um ladrão. Isso é um... O é um vilão movimento. bom é o que não precisa de uma arma na mão, é o que manipula a mente das pessoas. Ah, mais Oh. ou menos. Qual o Às nome vezes, dele? digamos assim, para reforçar o ponto dele, ele tem que eliminar alguém.
Eu esqueci o nome, mas o vilão do Pantera Negra. Do Ele fala. primeiro. Michael B. Jordan? O Michael B. Jordan, mas eu esqueci o nome do personagem. O pior é que ele fala mais a verdade do que mentira. E ele é o vilão do filme. O Thanos, né? É? O Thanos. Pô, só fala a verdade. Sim. E aí? E aí? Quebrou. Mas assim, o Thanos como personagem, como construção de personagem, eu acho um personagem sem graça. Você acha? Eu É que não vou a- opinar, porque eu não gosto de Vingadores. Não, tudo bem. É bem. que eu acho que a história. Enfim, vamos deixar pra lá. Mesmo. Vamos voltar falando de A gente mentirosos. se perde. Tem o grande mentiroso, que é o mentiroso. Jim Carrey. O grande mentiroso, verdade. O mentiroso. O mentiroso. O mentiroso. Ué, mas você falou, não tem um filme chamado O Grande Mentiroso também? Ai, deve ter. Deve ter. Não, possivelmente tem, mas tem o mentiroso do Jim Carrey, que é um cara que mente compulsivamente até o filho dele fazer o desejo e ele não pode mentir. É. É. E ele é advogado, Ele né? é advogado e Nossa, E aí? vive da mentira. Sim, ele ferra com aquele E aí casal entra em contrapartida tem o primeiro mentiroso, que Ah, é. ele tá num universo que não existe mentira. Olha a diferença. Que aí ele é a primeira pessoa a mentir. Imagina um mundo onde você não mente. lá. Acho que Deve ser um mundo muito estranho. Imagina Esquisitíssimo. uma pessoa que não consegue mentir e uma pessoa que só mente. Juntas. Uma relação. Não ia dar Por que certo. esse olhar tão fixo pra nós aqui? Não, Ele tá não, pensando. não. Eu fiquei com medo também. Não é? pensando. Eu refleti. Eu tava pedindo a charada que não tem nada a ver com o podcast, É. mas das duas portas, sabe? Cada um tem um guardião, um que só fala a verdade e um que só fala mentira. Ah, sim. Ah. Qual é a pergunta que você fala pra saber o caminho correto? Um caminho leva pro precipício e outro volta pra casa. Ué, E Mas você sabe que é interessante E você aí? Você tem dois guardiões, um só fala a verdade e outro só fala eu mentira. perguntaria pro que só fala a verdade. Mas você- Mas você não sabe se qual, tem- né? Se tem uma pergunta, a mesma Ah, pergunta eu não você faz sei. pros dois. Ah, tá. Não, eu se você sabe qual é qual, aí é muito fácil. Você esqueceu desse detalhe. Qual é a pergunta? Deixa eu ver. é uma pergunta específica? Vou deixar vocês pensando, eu vou falar no final do podcast. Isso, é. Tá bom. E- Ó, um caminho, duas portas, ou dois caminhos, uma encruzilhada. Um você volta pra sua casa, um você vai para as profundezas do inferno. Ui. Um guardião e dois guardiões, um só fala a verdade e um só fala mentira. Nossa! Você tem uma pergunta que você pode fazer, a mesma pros dois. É legal isso. Nossa, A gente, volta a no- gente vai no parar fim do esse podcast. programa agora, porque eu não consigo Isso é continuar. clássico, isso é uma questão clássica. Isso é do livro O Homem que Calculava. Gente, E tem uma outra também que é usada no livro, num dos contos do Eu, Robô, mas aí é muita sutileza para discutir isso aqui agora. Passemos para a próxima fase. eu não consigo. Você não consegue? Eu consigo. A máquina, eu acho que a máquina chega no nível máximo de inteligência no dia que ela aprender a mentir, né? Oh, com certeza. Vocês viram a notícia Megan. que o chat GPT mentiu? Mas ele mente. Mentiu? Ou ele, Mentiu? ou ele colheu uma fake news. Não foi fake news. Ele... Não foi meio que uma mentira, ele foi irônico. Uma inteligência artificial irônica. Aham. Daí para mentir é um Foi passo. debochado. Foi debochado. Não, porque pra você mentir, você tem que ter um nível de moralidade É. que, por enquanto, a máquina não tem, né? Porque a mentira é uma coisa consciente. Sim. É diferente você dar uma informação errada. Mas você Que pode recebe. programar ela para poder fazer o que você quer. Porque eu já vi vários embates em relação a esse programa, que os caras colocam um tipo de informação e colhem outra porque eles estavam querendo colher exatamente essa outra. Assim, Pra dizer assim, quem ó. usa a máquina... Se você, quem programa é que comanda a coisa. Você pode programar do jeito certo. Blá, blá, blá. E aí tem determinadas questões, padrões, né, de etiqueta, moral, etc., que você suprime. Você está suprimindo porque você quer. E na hora que as pessoas começam a interagir, é a sua supressão de informação que ela está Sim. convivendo ali. Você ali pode no... alimentar a máquina com um monte de informação errada. Ué, Sim, sim. tá. Mas eu acho que a grande questão é ela mentir por conta própria. Sim. Porque a mentira Aí- pressupõe... A pessoa sabe que tá mentindo. Ela sabe qual é a informação correta e ela Sim. deliberadamente escolhe... Escolhe. Mas ela pode fazer isso, dependendo de quem Da pergunta. programação, é. É aí que tá. Quem é que tá perguntando tal coisa? Que você não vou falar a verdade pra esse cara, não, eu vou mentir, porque eu sou mais esperto do que ele. Você não sabe, né?
A única coisa que me preocupa é se eles dominarão e nós teremos os exterminadores do futuro chegando aqui. Isso me preocupa bastante. Ou a Matrix, você vivendo no casulo sem saber que a Exatamente. realidade é uma grande mentira. É uma grande Que nem o mentira. Truman. Que nem o Truman, outro filme do Jim Carrey, que ele não mente, mas o mundo inteiro tá mentindo pra ele, porque ele não faz ideia que a vida dele é um reality show. E você sabe que cada vez toda vez que eu assisto esse filme, você tem as questões morais implícitas dentro da história dele, que, por exemplo, ele nasceu dentro daquele estúdio e viveu dentro daquele estúdio. Ele casou naquele estúdio e a mulher dele é uma atriz que foi contratada. Sabe, as questões morais explodem pra tudo quanto é lado. A vida inteira do cara é a uma vida. mentira. Do momento que ele nasceu até ele decidir ir embora, a vida inteira do cara é uma mentira. Nada, É. muito louco, né? Porque o cara não tem nada pra se apegar, né? Nada. Nada. Aquilo... Deve ser assim, Eu Eu acho que eu cruel. ficaria desconfiando pra sempre. Tipo, eu nunca Então. descansaria. Tipo, essa é a verdade, não, beleza. Não, eu sempre acharia que tem uma E outra como porta. que Mas você se você- continua a sua vida depois É. que você descobre que tudo que você vê é mentira? Boa. Na verdade, você não tem nem casa, você não tem nada. Né? Porque A todo... pílula azul, né? Que você Hã? toma e volta pro casulo da Matrix. Ah, tá, é. tá tudo interligado. A gente não Ignorance viu. is a bliss. A gente... Exato. Não, mas... Não, uma vez que você sabe, Hum. acho que não tem como você continuar... Se você sabe que a vida é uma mentira, não sei se tem como voltar e vou continuar vivendo minha vida normal, só fingir que tem gente que vive mentira. Claro, por que não? Porque se isso vai afetar o que eles presumem que vai ser o futuro, então eu vou ficar na minha, vou ficar amoitado aqui e deixar a coisa rolar. Meu amigo, a política é desse jeito, né? O cara sabe que tá coisa errada, mas ele está se beneficiando desse erro. Então, deixa eu tapar meus olhos aqui. Ah, mas uma coisa é uma mentira, algumas mentiras que você vai contando. Outra coisa é a sua vida inteira ser uma É. mentira. Mas, de repente, é isso mesmo. Por que não? Não, mas a vida inteira dele é cenográfica. As pessoas que ele conhecia não são as pessoas que ele conhecia. Mas esse filme Ele- é uma mentira. Ah, Tamborzinho. Não, mas imagina você. Você abre a porta e aí descobre que tudo é cenográfico. Todas as pessoas que você conviveu são atores e atrizes. E daí, como que você Eu ia pedir meu cachê de volta, retroativo. E o dinheiro, quem recebeu não foi você, né? Não, nem Porque é um pouco. reality show, mas quem tá com a grana são... Os produtores. Os produtores. e tal. É, muito louco. mas eu penso, e se a gente vive numa simulação? É. E se é tudo um jogo? E se Isso é a tudo Terra bom. for plana? Aham. Não, aí você já foi Não, aí- plano. A Terra não é plana, ok? E tem um filme que a gente não tinha comentado antes, mas eu acabei de lembrar, que é exatamente assim, não sei, é um filme novo até, que é o Não Se Preocupe, Querida, aquele com o Harry Styles. Ela Polêmica vive esse filme. numa simulação de um jogo, que eu tô contando o final. Cara, eu não vi esse filme, eu não sei o quanto que eu queria ouvir o final, mas tudo bem. Tarde demais. Já foi. Pô, é filme muito recente, né? Ainda tá no... No inconsciente? Não, na margem do spoiler, né? Ainda tá no caducou corta, ainda. então. Corta. Não, quase não. Não, corta. Agora já foi, porque a Não, gente já não mente, foi. não volta. É. Aqui a gente não elimina nada, é uma questão de verdade. A verdade está Ah. lá fora. A verdade está lá A fora. verdade está lá fora. É. A gente pode falar de outro que eu gosto bastante, que é a Garota Exemplar, né? E eu sei que você gosta de um também, que é a mentira. Não, os filmes de mentira, que é o mentiroso, o primeiro mentiroso, a mentira. Mas esse é muito interessante, porque ela começa com uma Qual? desculpinha. A mentira. Mentira. Ela começa dando uma desculpinha pra não ir num compromisso com a amiga, com a melhor amiga. E aí ela acaba mentindo, e é uma mentira atrás da outra, até que ela cria uma grande fama de uma pessoa que ela não é. Tipo, ela vira a popular, que é super... Como que eu posso dizer isso, assim? Pra frente? Não, popular. Descolada. Pra frente. Ela é muito Não, pra descolada. frente. Descolada. Pra Frentex. Isso é mais da minha geração, tá, Profetex? Então, tem que... Gera de millennials, né? Mas ela começa até a fazer um protesto no filme, porque só pra contextualizar, ela mente que ela perdeu a virgindade. Isso no colégio, eles são mais novos, ela vira a sensacional, né? E aí nisso ela começa a mentir por outras pessoas, tipo,
os nerds que querem falar que ficaram com ela começa a mentir por eles. E ela fica com toda a fama ruim pra ela. Então ela meio que veste a... Ela até usa, né, o A da A Escarlate, que é um livro muito antigo. Que A Lady Escarlate, um clássico. Aí ela veste toda essa... Ela se assume fama. como uma grande mentirosa. Sim. Não como grande mentirosa, como uma adúltera. Uma adúltera? Que horror! Entende? E aí no final ela tem que desmanchar todas essas mentiras. Mas tudo começou com uma desculpinha. Uhum. É tipo Tipo, não tem nada a ver. A Garota Exemplar, que o filme começa com uma coisa, começa de um jeito. Não. Aí vai crescendo. Aí daqui a pouco você fica, meu Deus, será que foi o Ben Affleck ou não foi? Aí depois vai crescendo mais o filme. Você fala, tá, ok, tô entendendo, não entendi. É que o filme, ele tem tanta coisa que eu acho que qualquer coisa que eu falar aqui, eu dou um spoiler. Será que dá pra dar spoiler Pode, desse Rubem? filme? Você já assistiu Pode. esse? Não, assistiu? aí esse eu assisti, eu tô pensando A Garota no público, Exemplar? né? Que ainda não Então viu. vamos pensar no Eu ter público. visto- Então assista e se prepare pra cena da... Eu esqueci o nome da atriz, mas da atriz com o Neil Patrick Harris, que essa cena me atormenta até hoje. Deus do céu. Eu tenho uma opinião sobre esse filme. Ok. Aham. E, na minha opinião, ele podia ter acabado muito antes. Tipo, tem um momento É que ele é ali... longo, né? Tem um momento ali que pra mim o filme tá fechado. Tipo, por mim acaba ali. Mas eles continuam. E eu... Foi-se o tempo que se fazia, constava-se uma boa história em 90 minutos. Hoje todo mundo tem que explicar isso, explicar aquilo, explicar aquilo. Até filme de super-herói, né? Você falou dos Vingadores. Pô, os dois filmes têm 3 horas de duração cada um. Pra quê? A história é simples, não tem motivação, mas tem que aparecer tanta gente, né? Tanto dos 300 personagens da Marvel tem que estar lá, então. então. Imagina o próximo. Deus do céu. O próximo vai ter 5 horas. Agora, deixa eu falar de aproveitar o embalo de mentirosos e tal. A mentira, quem conta uma mentira também, ele pode se fazer de mentira, né? Ele pode ser um Como assim? impostor. Sim. Né? Tem um filme do Tony Curtis chamado O Grande Impostor, que ele é um cara que é habilidoso, ele consegue observar o que as pessoas fazem e ele assimila isso e se passa por médico, por advogado, por militar, o diabo a 4. E eu não sei se isso tem, se essa referência é para que o Steven Spielberg criasse o filme Prenda-me se for capaz com o Leonardo DiCaprio. Tava esperando você falar isso. Só que é baseado numa história real, de um cara que, como é que é? Ele mente daquilo que ele é, engana as pessoas e ganha uma bela grana com isso. É uma boa isso, né? Uma boa. Não, porque tem níveis de mentirosos, né? Tem, dos filmes que a gente tá falando, tem o filme do mentiroso, que é a pessoa que às vezes mente pra se livrar de uma coisa ou pra ser mais aceita, que é uma mentirinha besta, e às vezes uma mentirinha leva a outra, e a pessoa tem que continuar mentindo Vira uma pra bola de manter a mentira neve. original. É a mentira dela. Que é uma mentira mais inocente. É. Que é mais. Você vê mais. Quase todo mundo. É difícil encontrar alguém que nunca não sei se mentiu, existe, né? que nunca mentiu, nem que fosse uma mentira leve. Eu não conheço. Eu não conheço Tem também. também. Tem o mentiroso, que é o caso do Leonardo DiCaprio nesse filme, que o cara tem o talento de enganar as pessoas, É. o cara é um gênio. Verdade. É. E Ele escolheu mentir, né? é sim. um nível de mentira tão elaborado do cara conseguir enganar a autoridade, né? Que tem até quase que um certo mérito, né? Tanto que ele é convidado Sim. para trabalhar no FBI e tal. É. E tem também o mentiroso que é um psicopata, que na verdade é a pessoa que não tem zero empatia pelos outros e ela tá sempre mentindo em benefício próprio. Ah, sim. E é capaz até de matar alguém Sim. por conta disso. Pesado. E tem também Opa! casos de pessoas mentirosas Aham. que talvez não sejam tão mentirosas assim. Como Ah. assim? Elabore. Por exemplo, tem 2 filmes que eu adoro. Peixe Grande, do Tim Burton. Aham. O cara passar o filme inteiro contando mentiras pro filho, que fica ressentido, que o pai nunca falou nada de verdade pra ele. Mas na verdade... Ele pode ser que contou nem histórias, tudo né? seja só isso. O cara só teve uma vida incrível. Ah, Não, o cara às vezes nem tá mentindo. O cara só realmente... histórias difíceis de acreditar, mas que foram verdades. verdade. É aquele dilema, né? Até que ponto você tá mentindo ou só tá Aumentando. dando uma... Dourando a Incrementada, pílula. Colocando um tempero na história. tempero na história. Será que aumentar a história é uma mentira?
Ei, Ué, comenta depende. aqui o que vocês acham. O que você acha, Paulo? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que às vezes eu tenho uma teoria, né? Que tudo que a gente conta nunca vai sair certinho como é. Sim. E às vezes não é uma mentira, às vezes é a interpretação da pessoa, né? Também. Como ela viveu aquilo. Pode ser. Pode ser. E além É. do que, quando a pessoa a gente vê muito isso em filme policial, que o cara vai lá investigar o cara, que a gente sabe que ele é o criminoso, mas ele conta uma história. Aí depois, na segunda vez que ele está contando, ele já tem uma... Ele erra e conta uma outra coisa que não estava na história original. E assim, a mentira, como diria a vovó, a mentira tem perna curta. Ou você realmente é patologicamente um cara que sabe enganar as pessoas e vai se manter sempre fiel. Não, mas quando eu entrei lá, o corpo já estava estendido no chão, né? Ou... Não, ele estava estendido, mas aí eu notei que ele estava sem o cadarço do sapato direito. Peraí, você não contou isso antes, né? Então, é isso a dificuldade de pegar a mentira do psicopata, porque a pessoa tem um nível de moral que quando ela sabe que tá mentindo, em alguma parte do cérebro dela, ela sabe que tem algo de errado. E ela Então, fica nervosa. às vezes ela fica nervosa, às vezes ela começa a pensar de tipo, putz, será que é certo isso? E ela começa a soltar esses pequenos atos Errinhos. falhos que um profissional consegue pegar e saber que o cara tá mentindo. O psicopata não tem remorso nenhum. Então, pra ele falar uma mentira ou não, ele não tem Ele nenhuma cagou. reação diferente. É interessante, Rubens, porque na realidade o psicopata, ele leva a sério aquela frase que não tem nada a ver, né? Que é uma mentira contada várias vezes, milhares de vezes se torna uma verdade. Sim. Ele acredita nisso. É. O psicopata acredita nisso. Porque assim, outra frase, né? Contra fatos, não há argumentos. Você pode falar o que você quiser, mas tá ali, ó, o corpo está estendido ali no chão. E você tá com sangue na mão. E o cara tá ensanguentado. Se a gente pegar o sangue aqui da sua mãe, vai constatar o quê? Você é o cara que matou o cara. Né? Ou não. Pode ser um homem de um braço só. Ahá! Mas isso é outra história. E outro caso de outro filme famoso de alguém que conta história, que você fica na dúvida se o cara tá mentindo ou não, é Forrest Gump. Que Sim. também não deixa muito claro o quanto que na verdade tudo aquilo é invenção da cabeça dele, ou ele realmente teve uma vida que ele participou de várias coisas da história americana, várias invenções. Eu acho que, não é que essa é uma história mais assim, é uma fábula, né? Eu acho que quando você coloca isso como fábula, que é o caso do peixe grande, né? Sim. É uma fábula sobre o jeito de você contar aquela realidade que você está encarando, né? O Forrest Gump é exatamente isso, porque é interessante, porque o Forrest Gump, a princípio, você está vendo ele contar essa história até um determinado tempo, período do filme. Depois você vai acompanhando com ele. E o que vai acontecer dali para frente você está vendo com ele, né, ao mesmo tempo. Então, quando você pensa desse jeito, você fala assim, então ele está mentindo, ele está exagerando. Não, na realidade acho que é uma fábula, né? Mas então Se ele começasse o filme, era uma vez... Ele tem vários filmes, né, que tem esse aspecto meio como se fosse uma fábula. Uma fábula. Né, uma manipulando. Uma contação de história. Melipolã, é verdade. Mas não, você já viu a Melipolã? Já. Não, o jeito que é contada a história, né, sim. lembra quase uma fábula, né? Lembra uma história entendi. de conto de fada, a narrativa, né, a maneira como ela passa pelas Eu amo esse filme. É muito bonito. desventuras. Mas o Forrest Gump, a gente tá falando da moralidade, da mentira tem muito a ver com a moralidade, né? Você tem seu código moral e você escolhe desviar dele, Isso. seja por qual for o motivo, ou em benefício próprio, ou às vezes porque você acha que mentir você tá preservando, às vezes, alguém, você tá tornando a vida da pessoa mais fácil. Mas o Forrest Gump é o caso de uma pessoa que seria, na minha interpretação, amoral. Porque tem o imoral, que é a pessoa que tem uma moral ruim, e o amoral é a pessoa que não tem moral. Então, na história do Forrest Gump, as ações que ele toma não é em benefício próprio, ele meio que não sabe se ele está fazendo isso, por que ele está fazendo as coisas. Não, ele está fazendo em função de uma pessoa, ou de pessoas, né? Por exemplo, ele salva o Bubba. Por que ele salva o Bubba? Porque é amigo dele, é o cara que vai dividir a companhia de shrimp dele. Não, mas, né? Mas aí eu acho que ele tá falando, não é questão do conteúdo da história, mas dele contar a história, é isso?
Não, Porque, na realidade, o Forrest Gump, ele é uma pessoa ingênua. Ele não é mentiroso. Exato. Não, por isso que eu falei, o Forrest Gump não tem moral. Que a pessoa pode até ver de fora como uma pessoa ingênua, uma pessoa quase um otário, né? De ser levado para trás, ser deixado. Sim. Mas na verdade é uma pessoa que ele não tem a moral. Então ele não tem muito discernimento Do de que uma é coisa certo e certa ou errado. errada. Então tem a cena que ele resolve correr, né? Ele dá a volta no mundo, as pessoas acompanham ele. E aí, cara, o que você vai fazer agora? Não, eu vou pra casa. Mas por quê? Porque eu cansei. Ele recebe uma grana, não sei se da Apple, de ações e tal, e vende tudo. Mas por quê? Porque... Ele, não, na realidade ele não vendeu, ele só distribuiu a grana dele pra família do Bubba. Mas ele continuou com o dinheiro. Mas o meu ponto é, aí você pensa que uma pessoa que não tem moral, provavelmente não ia inventar nada disso. Você sabe que eu acho que a questão no que você coloca é isso mesmo, mas eu acho que a palavra não é a correta. Não é que ele não tenha moral. Falta alguma coisa, eu não sei definir qual é a palavra. Falta a malícia. A malícia, exatamente. Então, a ingenuidade dele, mas... Porque ele não tem o código moral. Mas, ele assim, não é imoral, ele é amoral. Mas eu não sei se seria assim, isso. Eu acho que não é. Também tô achando que não é bem isso, porque é como se ele fosse uma criança. Uma criança, ela é bem ingênua, mas ela sabe que se você jogar isso aqui no chão, é errado. Isso se ensina, no caso de uma criança. Ele já tem ele ainda tem uma mentalidade meio infantil. Então, a relação... A criança não tem o código moral. Você vai ensinando pra criança até ela adquirir. Mas não é como se o Forrest fosse zerado, entendeu? Não, ele tem um código moral dele. Ele sabe... Agora fiquei... Até... Não é interessante se ele ajuda o amigo dele, ele sabe que é certo. Ele entendeu? ajuda o Tenente Dan. O Tenente Dan odeia ele. Se ele sabe que é certo, se ele tá ajudando alguém, ele sabe que ajudar é certo. Então ele tem essa noção do que é certo. A história do Tenente Dan, esse é o X da questão. Ele não tem discernimento, ele ajuda ele, e ele não tem discernimento de que o Tenente não quer ajudar porra nenhuma. O Tenente, desde do Vietnã, tá pouco se lixando para Forrest Gump. Ele queria morrer lá, lembre-se, ele queria morrer no campo de batalha para honrar a tradição da família de que todo mundo morrer no campo de batalha. Mas não, o Forrest tira ele de lá, tira o quê? A honra que ele, né? Então, o Forrest não, ele é, digamos assim, ele é levado a fazer as coisas pelo que a mãe dele, pelo compasso moral da mãe dele, que ele não conhece direito, mas sabe que está fazendo alguma coisa boa para a pessoa que ele está ajudando. Não, mas não pode só por instinto? Pode até ser, mas eu não acho que a questão... o nosso problema aqui é definir qual a palavra, não é a palavra moral. O cachorro não tem moral. Sim, mas você não vai bater no Forrest Gump porque ele fez alguma coisa errada. Nem entendeu? no cachorro. Então, nem no meu também, não. No meu Eu também dou não. bronca, mas nós tínhamos muitas vezes. Mas o cachorro, se ele te morde, entendeu? Ele não sabe que ele tá errado. Entende? Mas aí é com o tem um tempo. código moral. Então, Mas com o tempo. O tempo você aprende que é por repetição. É tipo, sei lá, se você faz tal coisa, ele ganha uma recompensa. Se você não faz, ele, sei lá, fica de castigo. E aí ele aprende que... Mas não necessariamente ele tem a moral, é só a repetição. Mas então, aí é condicionamento. É condicionamento. É, que é um psicopata também. Olha esse Nossa Senhora! Senhoras e senhores, o Instituto Universal Brasileiro apresenta hoje... O psicopata... Não, o psicopata não... É o dia da mentira, né? Mas o psicopata, ele às vezes não tem o remorso de saber que aquilo é errado, mas às vezes, pra viver em sociedade, ele aprende que tem algum Mas tipo é de outra reações, história. Mas aí... Entendeu? Ele continua não Ele tendo... finge uma empatia. O psicopata tem vários graus, né? No grau mais... Então você tá dizendo que um psicopata não é imoral? Ele é amoral? Não, mas o psicopata... Aí que é uma questão... Mas o psicopata, ele sabe, ele só não sente. No caso do Forrest Gump, não. Ele não sabe. No Forrest ele sente sabe. Tudo. Sente a questão do Bubba, a perda do Bubba. A perda da mãe. Forrest Gump era, na verdade, um psicopata? O Psico Gump. Não. Acabando com o filme. Nossa, o filme é bom. O filme é incrível. Ganhou Oscar, ganhou o melhor ator, Eu diretor. adoro o filme. Ganhou quantos Oscars? 7. 7, né? 7. Incluindo diretor, filme e ator com Tom Hanks. Isso aí. Aí teve montagem, acho que edição também. edição? Montagem e edição é a mesma coisa. Efeitos Efeitos visuais. Efeitos Que visuais. são muito bons, diga-se de passagem.
E aí? Bom, Não, finalizou. eu tô aqui Deixa aberto. pra achar as respostas, eu tô aqui pra levantar as perguntas. Nossa, ainda bem que filosoficamente nós estamos indo bem. Nossa, mas aonde a gente foi parar? Pois é. Pra você Sabia ver. também. Vamos agora dar uma relaxada e vamos indicar os filmes de mentirosos do Luke. Já tem uma lista no ar, tá? Então, depois desse episódio, você pode conferir a lista dos mentirosos lá no Luke. E eu quero saber as indicações de vocês. Quais os mentirosos favoritos de vocês que estão no Luke? Mas não na empresa, só no streaming. Você não entendeu ainda? Não! Eu vou explicar a piada. É assim, nós tem somos funcionários mentirosos. São os filmes do Luke que contêm mentirosos. Entendi. Tá, a minha dica, na realidade, Olha como eu sou inocente. é uma grande mentira, uma grande enganação, que é O Golpe de Mestre. Um filme dos anos 70 com Robert Redford e o quem mais? E o Paul Newman, né? Eles fazem 2 golpistas em Chicago dos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial. E eles têm que aplicar um golpe num grande chefão do crime lá, responsável pelo assassinato de um amigo deles, em comum. E é uma história muito legal. Ganhou o Oscar de melhor filme. E não dá pra dar muito detalhe, porque eles planejam um golpe. Você sabe que quando eu assisti o filme a primeira vez, eu não entendi a punchline do golpe, né? Assim, acontece tal coisa, e aí você... Puta, é mesmo, é por isso que eles fizeram tal coisa. Depois, tempos depois, eu tive um trabalho que era fazer a revisão de legendas de vários filmes, e esse filme passou na minha mão. E aí foi que eu entendi. Porque eu chequei o roteiro, o inglês, o que o cara tava falando, com um negócio que eu já conhecia, né? Que também não vou falar. E aí, agora eu entendi. Só que na legenda não tava isso, né? E aí eu corrigi para que desse sentido a punchline, assim, do tipo, o cara fala tal coisa, puta, é mesmo, é por isso que eles... Ok. Então o Golpe de Mestre tá no Luke, vale a pena. Bom, a minha indicação é Mentira Nada Inocente, uma jovem que mente uma doença para se beneficiar financeiramente. Não vou falar muito porque isso já... O próprio nome já é um spoiler, a sinopse também já é um pequeno spoiler, então vai lá assistir e confere. É um drama aí que eu acho que vale a pena conferir. É um exclusivo Luke, aliás. O meu é O Falsificador. Eu fui ver o nome do pintor, que é baseado no filme, a Alice entregou aqui que eu tava colando. Já que ela não sabe mentir, né? Mas é a história de uma pessoa que começa a falsificar obras do Van Gogh? Van Gogh? Não, do Vermeer. Van é o falsificador. Tá. E ele percebe que ele é muito bom nisso, ele tem um talento muito bom em falsificar obras de arte e passa a ganhar vida com isso. Falsificando e mentindo para outras pessoas. Quadros falsos, mas que são quase originais, né? Se ele é tão bom, ele conseguia vender bastante coisa. Tem um talento, falta criatividade. Eu já falei. O filme que eu vou indicar é um filme de terror, que é Alguém Entre Nós. Ó, Isso é bom, hein? E filme. tudo começa por uma mentirinha besta, mais uma vez, só que eu não vou contar porque esse tem que assistir pra saber. Essa é a única coisa que eu vou falar. E é um exclusivo Luke também, hein? Legal. Olha só. Bom, essas foram as indicações de hoje. E terminamos mais um episódio. Não minta, é feio. Nariz cresce, hein? Não pode. Daniela, volta! Volta! Ou omite e não seja pego. Mentira, não minta. O anjinho e o... Se você mentir, você pode acabar dentro de uma baleia. Ou preso. Ou preso. Ou contratado pelo FBI, né? Pode ser, tem essa Aí vai do possibilidade. seu talento como mentiroso É. também. No cargo mais elevado da empresa. Esses são os psicopatas. Que são os psicopatas. São os psicopatas. Bom, é isso. Até a próxima. Tchau, um abraço. Volta, Dani.